Bem-vindo ao Mar de Letras. Hoje chega ao nosso programa uma figura bem conhecida do meio que utilizamos semanalmente para comunicar consigo, a televisão. Armindo Laureano vem ao Mar de Letras para conhecermos diversas facetas da sua vida, incluindo a de autor. Armindo Laureano, bem-vindo ao Mar de Letras. Não é para todos, mas é para alguns. Aos 40 anos de idade, já se pode dizer que a sua vida já dava um filme. Já dava. 40 é aquela idade de 200, né? Porque depois dos 40 acaba tudo com enta, 50, 60, 70. E os ingleses dizem que a vida começa aos 40. E chegar aos 40 anos com essa trajetória, com as várias vivências que tenho, já dá para começar a partilhar. E já há pessoas que me dizem, quando é que você vai contar as suas vivências? Vivências é uma palavra-chave, né, em todo o seu trabalho, e já vamos mergulhar um pouco na forma como depois registra as vivências. O Armindo nasce em Luanda, mas vem estudar para Portugal ainda pequeno. Guarda alguma memória original de Angola? Muitas. Ainda pequeno, embora tenha vindo para cá, eu sou de 76, vim para cá com 4 anos de idade, em 1980, e para o norte, para Vila Nova de Gaia. Ainda não tinha idade para entrar às escolas, meus irmãos já, na altura, porque os nossos pais já olhavam para nós para uma formação melhor, porque havia muita dificuldade do próprio sistema de formação depois da independência, em termos de estruturas e também quadros humanos. E então houve a necessidade de eles tinham as possibilidades e enviaram-nos para aqui. Mas quando nós cá viemos, um mundo completamente diferente do nosso, uma cultura, embora tivesse a mesma língua, mas uma cultura diferente para a altura. E para Portugal, aquele norte de Portugal, e nós ficávamos sempre com aquele registro da nossa infância lá de Angola. Eu com poucas memórias ainda, mas os meus irmãos mais, porque eles já andavam na escola, eu não, mas foi aqui que eu começo com beabá, tudo. Como é que foi a sua adaptação a Vila Nova de Gaia? Eu presumo que o frio tenha sido a imagem de marca dos primeiros momentos, não? Foi, e curioso é que nós chegámos numa altura de inverno, então aquele frio, e eu tive vários problemas, um deles foi aquela camisola de gola alta. Então aquilo era complicado para mim, estar a usar aquilo era muito complicado. Chegar ao norte naquela altura e depois éramos poucos africanos, nós fomos o primeiro grupo de angolanos. Havia já um grupo de indivíduos da Guiné-Bissau, esses lá estavam. E nós estávamos todos num regime de internato, ficar longe das famílias. Mas é uma coisa muito bonita, é que acabamos por ser bem acolhidos pelas pessoas daquele tempo, que eram poucos indivíduos africanos, naquela altura, em Vila Nova de Gaia, mas eles acolheram-nos muito bem, desde as professoras, os pais dos colegas também, porque éramos novidades, íamos aos aniversários e acabávamos por ser o centro das atenções. Quando o colega fizesse anos, íamos para casa, então, olha, tem um colega de cor, era que diziam, de África, e pediam sempre para contar histórias. Eu tinha poucas histórias de África, mas lá ia contando, ia criando, ia imaginando algumas e partilhava com eles. A experiência de internato, sobretudo quando se é tão jovem, com 4 anos de idade, pode ser traumática, mas por outro lado também pode transformar uma pessoa numa pessoa mais forte, não é? Com certeza. Às vezes é um bocado duro no início, mas eu tinha, já porque tinha irmãos, já. Tinha um irmão, o Tony, 3 anos mais velho que eu, a Mila também, a minha irmã, e já havia os primos. Então estávamos naquela comunidade, porque aquilo era um colégio privado e na altura os nossos pais tinham possibilidades, porque a atividade que exerciam dava-lhes essa possibilidade e colocaram melhor, e tinham pessoas que nos acompanhavam, algumas também com passagem por África, então conheciam e iam-nos entendendo um bocado, mas havia coisas que não tocavam, por exemplo, a Páscoa, o Natal, ficávamos no colégio, não tínhamos como vir para Angola, então ficávamos entre nós e criou entre nós uma espécie de uma comunidade de afetos ali dentro. Mas foi muito bom, foi uma experiência interessante, acima de tudo, para mim começar aqui, foi aqui que eu agora quando eu fui fazer o lançamento do livro no Porto, eu disse, bom filho, a casa torna, porque foi aqui que eu comecei, eu aprendi a ler, a escrever, os primeiros amigos, foi ali tudo. E também uma professora, não é? A Dona Balbina. Aldina, sim. A professora Dina, que pelas circunstâncias, eu digo sempre que a vida é feita de muitos acasos, e aquilo o destino prega muitas partidas. Eu, quando cá cheguei, eu estava na iniciação, né? Nós chamávamos lá a pré, em Angola era pré-cabunga, você chamou a pré-primária, era assim a forma. E eu vou para aquela turma, mas era outra professora, porque eu estava com o meu irmão espiritual, o filho da minha madrinha, o Rui, e estávamos na pré-primária. E a professora que lá estava, então teve de entrar de licença de maternidade, e a Aldina, a professora Dina, dava aulas na turma da primeira classe e também na nossa. E ela foi dando conta que eu ficava a ler, lia, uma vez ouviu-me assim a ler em voz alta, e disse, você sabe ler? E disse, sim, sei. Como é que você sabe ler?
E eu expliquei que nós, como tínhamos já possibilidades em Angola, os meus irmãos, meu irmão tem mais 3 anos que eu, a minha irmã 4, e então já tínhamos um explicador que ia à casa, dava aulas, e eu ficava ali a acompanhar, e fui aprender com eles. O meu pai até tinha um título muito sugestivo para mim, para apresentar aos amigos: eu tenho em casa um analfabeto que já sabe ler. Quando ela percebeu isso, então mandou-me para a sala da primeira, e eu acompanhava e testou-me, fazia os ditados e eu já sabia, e depois teve que conversar com os padres na altura, o padre Manuel Pinto Sousa, o falecido padre Leão também, e aceitaram, e eu passei para a turma da Dina. Na altura só havia lá um indivíduo, eu fui o segundo negro porque havia um da Guiné, que era o Bacari Camará, que eu recordo o nome, que acabou por ser meu amigo, e éramos os 2 únicos da turma. Os livros exercem logo um fascínio especial sobre si? Muito, muito. E naquela altura havia um livro muito interessante. Nosso livro era o Tagarela. E a minha mãe dizia, um título bem sugestivo, é um livro, e eu levei o Tagarela para Angola, nas malas, eu peguei na coisa, porque era o nosso livro de leitura, era muito interessante, e depois, porque era uma realidade completamente diferente, que eu estava a conhecer sobre Portugal, sobre os sítios, coisas do ponto de vista da cultura muito diferente das nossas, então que eu gostava. Eu ainda no meio familiar usava muitas expressões do nosso calão, entre nós falávamos coisas, e às vezes falava com os colegas, e eles: o que é que tu estás a dizer, o que é isso? E eu, pois havia dentro de mim 2 linguagens, havia uma que era aquela da escola, correto? Mas havia outra no seio da nossa família, e que nós até, muitas vezes, mantínhamos aquilo para que os outros não se apercebessem do que é que estávamos a falar quando estivéssemos a reclamar sobre qualquer coisa, e falávamos naquela linguagem nossa com o nosso calão. Algumas expressões até que hoje depois já sonaram, já falávamos do bué, naquele tempo eles, quando isso em falarem nos anos 80, o bué, cuiar, que é gostar, tá bom, e coisas do género. Então foi esse contacto. O Tagarela foi o primeiro livro que eu tive, e dali fui dando ligado aos outros livros. Hoje, quando, como leitor adulto, aborda um livro, ainda encontra indícios da avidez com a qual o jovem Armindo procurava surpresas em todas as obras? Ainda encontro. Hoje, quando leio, porque eu aqui comecei a ganhar esse gosto, e porque também o próprio modelo de ensino, que era um modelo muito direcionado para descobrir, para a leitura. Eu consegui perceber esse contraste quando volto para Angola. Quando eu vou para a turma, e a primeira vez que vou ler, já levava um avanço em relação aos outros. E depois já tinha lido livros. E havia um problema que era grande, que era o acesso ao livro. Já naquela altura. Se agora já é difícil, imagina o Mário naquela altura. E então, mas como tínhamos uma certa ligação, e havia algumas pessoas que vinham, nomeadamente pilotos, porque a minha família conhecia muito pessoal ligado às tripulações de ataque, companhia, e acabavam por nos levar livros, e mantínhamos assim uma certa ligação. Isto também porque nesta altura mantive alguns irmãos cá, porque uns ficaram por cá, outros voltaram por causa da ligação da família. Então isto foi muito importante, e eu consegui. Tive uma irmã que já mais velha, a Mila, que já foi adquirindo isso e começou a incutir em mim muito mais, porque o tipo de literatura que eu encontrei lá era uma literatura muito ideológica na cidade. Era com um formato tal, tínhamos o pioneiro Gangula, que era o colonizador, e o resto. Eu já uma vez contei de uma história, de uma coisa da adaptação, que uma vez levei uma queixa a um professor lá em Luanda, mas era por ter chamado por senhor, porque tinha de chamar camarada, e eu vinha com o senhor daqui, e foi levado lá, este menino, está a chamar senhor, que é isto, e não sei o quê, e eu fiquei, mas que era senhor, eu não sabia, camarada. E depois foi o hábito, porque éramos todos pioneiros, andávamos naquela coisa, e tinha de ser o camarada. Como nos estava a contar, acaba por regressar a Angola ainda miúdo também. Sim. Sente que na altura teve que refazer a sua ainda curta vida, ou foi apenas a vida continua? Foi muito triste, porque já estava num período de completa adaptação aqui a esta realidade, já tinha criado essa comunidade de afeto, os laços todos da família, e na altura em que depois a separação dos meus pais, e porque depois a minha mãe que exercia uma atividade que na altura era considerada ilegal, que nós lá temos um termo que é chamado camanguista. Camanguista eram as pessoas que faziam comércio de diamantes ou de pedras preciosas, e então eles tinham algum poder financeiro e na altura, mas como era ilegal, eles foram apanhados num processo, e ela depois ficou presa e já separada do pai, e nós tivemos de recuar porque já não havia fontes. Mas foi muito difícil, porque a minha professora, a Aldina,
foi ter com a senhora que tratava de nós. Havia uma tutora, uma senhora angolana que já vivia cá, ela e a mãe de um colega. Porque eu digo que tenho duas mães brancas, que é a professora Dina e a Mimi, que era mãe deste colega Romeu, que era o meu colega de carteira, que era filho único. Eles acolheram-me e eles foram falar com a senhora e elas queriam se responsabilizar pela minha permanência cá. E a minha mãe respondeu, não, papai, ainda me vão roubar o filho, não querem, e não aceitou. E foi muito, muito triste. Eu tive de voltar e na mala, lembro que colocaram as coisas na mala, eu nem estava preocupado com a roupa e só levei o tagarela na mão, que era o livro, e foi uma das recordações. E foi uma separação muito, muito triste. Sabe que depois de eu ter saído de cá, nós saímos no dia 20 de dezembro de 1985, eu nunca mais tinha voltado ao colégio. E só este ano, quando fui ao Porto apresentar o livro, é que voltei ao colégio Vila Nova de Gaia. Um reencontro emocional. Foi, porque foi difícil para mim, eu não queria aceitar a saída, porque eu vivi grandes momentos da minha vida ali. Eu hoje, quando ouço as pessoas falam que sofreram, tiveram problemas, eu não sofri isso. E eu, em Portugal, naquele tempo, fui bem acolhido. As pessoas fizeram de mim um filho. E eu devo muito ao que sou. E quando eu fui apresentar o livro, eu disse às pessoas, eu venho para aqui porque venho vos agradecer por aquilo que vocês fizeram por mim. Porque mesmo em períodos difíceis, cuidaram de mim e trataram-me como um filho. E então, voltar para ali foi como aquelas paredes falassem. Eu fui para o campo, que para nós era um campo grande, hoje vejo aquilo pequeno. E digo, então como é que nós jogávamos aqui, fazíamos aquilo? Fui para as camaratas, porque nós na altura estávamos as camaratas, fui lá visitar aquilo e é muita emoção, porque aquilo falava, são momentos muito, muito meus. Reencontrou-se, portanto, com o local onde os seus sonhos tinham sido interrompidos. Ainda sem sairmos do campo dos sonhos, diz quem eu conhece desde criança que sonhava ser arquiteto. Este ficou por cumprir. Ficou por cumprir. Se calhar já não se vai materializar comigo, se calhar com um filho ou qualquer coisa. Porque na altura sempre me chamou a atenção como é que pessoas, do nada, conseguem criar um espaço onde as pessoas partilham sentimentos, afetos, emoções. Sempre me chamou a atenção isso. E olhando para a arquitetura, e depois também joga muito o facto de ter crescido nesta cidade, que é Porto. Cidade de Porto, ali Vila Nova de Gaia, chamavam-me a atenção aquilo tudo, aquelas construções todas muito bonitas, e eu dizia, e um dia quero construir coisas dessa na minha terra. Mas depois o sonho acabou porque nunca fui muito bom a desenho, e não deu em nada. Mas ficou essa paixão toda, mas nunca fui muito bom a desenho, fui vendo as coisas e disse, então eu fui para o outro lado, que era da área do direito, disse, vou ser advogado e o resto. Depois acaba por ser jornalista, mas por acaso. Esteve no direito acabou por descobrir que não seria propriamente a sua vocação, envereda pelos recursos humanos. Os seus dotes de comunicador nato estavam, por assim dizer, em suspenso? Já começaram desde pequeno, eu sempre falei muito pequeno e gostava sempre de estar no meio das pessoas mais velhas, a estar a falar, brincava muito. E decidi, porque eu prezo muito a liberdade, gosto muito de ser livre, prezo a minha liberdade e a liberdade dos outros. Então disse que queria ter uma profissão liberal. E quando fui para a universidade, lá em Angola, que foi um bocado tarde para os padrões daqui, porque eu entro para a Universidade Católica, para a altura que se abre já o ensino superior privado, porque antes só havia uma universidade, que era a Universidade Agostinho Neto, e as várias faculdades. E então vou fazer direito, porque disse, não, quero ser advogado, porque é uma profissão liberal, entender essa associação, a coisa dos direitos. Mas depois começo a trabalhar, já na experiência que tinha como responsável de recursos humanos, vou para uma empresa ligada a um setor petrolífero, começo a ganhar bem, mas tinha pouco tempo para os estudos, então tive que conciliar, tive que fazer uma escolha e suspendi o curso, terminei o 3º ano só e continuei na área de recursos humanos, então até que apareceu a televisão. Pois, porque na sua vida tudo muda, e tudo muda muitas vezes, e tudo muda muito rapidamente, não é? Sim, sabe, e é engraçado, Mário, que às vezes nós no nosso país temos muito medo da mudança. A palavra mudança, temos assim com muito medo, porque as pessoas não querem sair da sua zona de conforto, arriscar, fazer algo novo, quando você diz, não. Eu chegava assim e encontrava pessoas 20 anos a fazerem a mesma coisa, 15 anos, disse, como é que é isso? E as pessoas não querem mudar, ali onde estão bem, ficam. Mas eu não, o mundo está numa dinâmica tal e nós temos que acompanhar essa dinâmica, ter esperança. Eu digo que a esperança dizem que a esperança é a última a morrer, mas também pode ser a primeira a matar. Tem esse lado. E então aparece. Depois foi uma altura que eu já tinha atingido a tampa. Na tal empresa já tinha atingido, era o indivíduo angolano com a posição mais alta, era o responsável dos recursos humanos.
e aquilo era uma empresa estrangeira, os outros tinham, e eu disse, já atingi aqui o posto e quero fazer algo novo. Estava cansado de fazer mais do mesmo. E então, por uma questão de convicção, eu saí porque a minha consciência e o meu sentido de ética dizia na altura, porque havia uma decisão superior que era no sentido de reduzir o número de funcionários, e era o meu entendimento que não, que aquela seria a última rácio, porque havia outras situações que podiam. Então aquilo tocava com a minha consciência e o meu sentido de ética. Eu disse, então, por uma razão de princípios, coloquei o meu lugar à disposição. E, numa altura que as pessoas, mas você está aqui bem e não sei o quê, deixa essas coisas. Disse, não, eu não posso estar num sítio em que a minha consciência e o meu sentido de ética fiquem causa. E eu perco a minha palavra. E a palavra é algo que eu mantenho. Quando eu digo uma coisa, e assim mantenho isso. E então, aí foi quando aparece a televisão, mas a televisão por um acaso, porque a minha mulher, a Natasha, que tinha sido minha colega da universidade, ela terminou o curso de Direito, e lê uma coisa num jornal de um programa que é Quer Ser Milionário. Porque eu já vi aqui muitos programas do Malato e estava sempre, tu estás sempre a responder, dás sempre a resposta, olha, aqui, eles vão fazer agora aqui Quem Quer Ser Milionário, e tu comandas-me disso, eu escrevi-te. E eles ligaram para mim, e eu fui o indivíduo que me venceu, fui o primeiro a tirar dinheiro de lá, a ser bem sucedido, e então foi por causa disso que eles me convidaram para a televisão. Está lá. Pouco tempo depois está a apresentar um talk show líder de audiências, o Zimbando. Sim. 3 horas diárias. Foi uma fase esgotante. Foi, porque eu começo a perceber que quando eu vou com uma despreocupação, porque quando vamos para este programa, para este Quer Ser Milionário, disseram para estarmos às 7 da manhã, às 9 da manhã, desculpe, só começámos a gravar às 9 da noite, e eu cansado, já que me queria ir embora, mulher, e eles fazem aquilo, eu vou respondendo e explico. E na altura foi que a televisão ia entrar para a TV por satélite, e afinal havia pessoas que tinham visto aquela gravação deles. Foi uma pessoa que andou nesta casa de televisão também, o Guilherme Galeano, que fez o programa Candando, era o diretor de programas na altura. E a Zimo, na altura, tinha uma parceria com uma outra televisão e havia uma figura que era consultor, que era o Dr. Cunha Velho, que hoje está numa outra televisão, e eles viram aquilo e disseram, este rapaz, nós precisamos de um rapaz como esse para fazer a dupla para o programa que iam estrear, que acabou por ser estreado em junho de 2008. Foi este Zimbando 3 horas. Quando eles me fizeram um convite, eu não acreditava, porque apresentei as condições que eu tinha tido anteriormente, mas pelo desafio de fazer algo novo, e fui. Dia 8 de junho de 2009, o programa foi para o ar. Vou-lhe dizer uma coisa, Mário, que eu, desde o início, olhava para o relógio, à espera, porque aquilo era das 3 da tarde até as 6 da tarde. Era o programa com mais tempo de antena ali na nossa zona, na África Austral. E o primeiro dia foi assim, porque era um rosto novo, as pessoas queriam saber. É assim, foi... Mas ficou muito marcado. Ficou muito marcado. Muito rapidamente passa do Zimbando para a informação. Enfim, na informação tem um outro perfil, chega a ser pivô do jornal principal. Mas depois opta por um registro mais informal nas suas conversas, sobretudo na rádio, com as vivências. A rádio tem outra sedução, diferente da televisão? São as circunstâncias que acabam por me levar para esse lado. Porque depois de 3 anos e 6 meses de ter feito o Zimbando com 2 companheiras, houve um período que eu fiquei 1 ano sozinho. Nós tivemos uma direção, que era brasileira, e entendeu mudar o formato dos programas. Mas há uma coisa, os brasileiros são grandes comunicadores, mas para entender a realidade angolana, acho que os 500 anos que os portugueses têm de ligação a Angola entendem melhor a forma de comunicar dos angolanos. E há aqui a sociologia da comunicação. E eles não perceberam aquilo quando eles disseram que queriam mudar, porque aquilo era um programa de infoentretenimento, eles queriam mudar o conteúdo todo e disse, não façam isso. O público aqui não reage muito bem a mudanças repentinas. E acabaram por mudar. E eu disse, o atual formato não se adequou ao meu perfil. E foi muita mudança de formato, de cenário, de apresentador. E uma marca que tinha sido criada acabou por morrer porque as pessoas chegaram a ir até a televisão reclamar, o grupo de senhoras, onde é que está o Laureano? Nós queremos de volta. Mas já não podia voltar. Há um princípio que é português até que dizem que não podemos voltar aos sítios onde já fomos felizes. E então para frente era o caminho. E chegou na altura, em 2012, em que houve as eleições em Angola, e eu fui para a área da informação, levado pelo Guilherme Galeano, para ser repórter. E aquilo foi... Normalmente sabe o que é que acontece quando o indivíduo sai de uma área de programas, que nós somos as figuras conhecidas, vamos para a informação, e os tipos da informação, vocês, famosos, estrelas, e não sei o quê, mas fui com toda a humildade e fiz a reportagem. E depois fui convidado então para ser o pivô, porque havia um problema que tínhamos o primeiro jornal,
e o primeiro jornal começava às 7. E com o trânsito de Coiá, em Luanda, as coisas todas, a pessoa que apresentava tinha essas dificuldades. Depois tinha dado à luz e então eu fui a pessoa que fiz o primeiro jornal. É a primeira história do indivíduo que sai do entretenimento e fui ali. Fiz o primeiro jornal, que era de segunda a sexta, das 7 às 7h30. Fiz o jornal de sábado também. E quando há então a mudança, porque a televisão que eu pertencia à TVzinho faz parte de uma plataforma de comunicação. É o maior grupo privado de comunicação, que é o Média Nova. Tem a TVzinho, tem a Rádio Mais, tem jornais. E então o colega que lá estava na rádio, que era o diretor de programas, diz-me: pá, eu preciso de preencher aqui a grelha, estou com dificuldades. Eu disse: olha, vocês têm um problema, vocês precisam de ter um programa em que as pessoas precisam de ser entrevistadas sem aquele formalismo todo. Descontraído, mais intimista, as pessoas ficam à vontade, mas sabendo mais da trajetória. E desafiou-me. E então eu peguei e mais um outro registro que é também arriscado, eu preparei e fiz o Vivências. O Vivências, que depois começa a abastecer também, além de ser uma palavra-chave no seu caminho, começa a abastecer também obra literária. Primeiro foi com Um Ano de Vivências, um livro que tem a particularidade de incluir um audiolivro. Era inevitável que houvesse um audiolivro para que toda a emoção das entrevistas estivesse incluída. É curioso que o nome, para mim, acho que foi muito mais fácil dar o nome aos meus 2 filhos do que dar a um livro. Porque quando fiz o primeiro programa com Dom José Mbamba, que é bispo de Saurimo e que foi meu professor na Universidade Católica, não tinha nome o programa. O primeiro foi gravado. Mas depois de estar a ouvir o programa, ele mencionou 14 vezes a palavra Vivências. Eu disse: é isso que eu quero. E é este o título do programa. E fomos fazendo esse tipo de programas com entrevista, que eu comecei a fazer de forma graciosa para a rádio. Porque a minha intenção era uma compromisso com a memória. E eu percebi que as palavras são levadas pelo vento. Disse: eu tenho essas entrevistas todas, podem-se perder. Que amanhã vão ficando ali. Se não tiver nenhum compromisso de colocarem qualquer coisa, depois não estou a fazer nada. Como eu quero um trabalho para o futuro, para a memória, então falei com alguém, com uma cidadã portuguesa que via lá, a Natália, minha colega, ficou a coordenadora editorial, ensinou-me como fazer um livro. E eu disse: eu não posso pôr as entrevistas todas porque cada entrevista dura 2 horas com música que ele escolhe, 1h30 de conversa, teria um calhamaço. Se vamos dividir, vamos tornar um conceito novo. O audiolivro, que é a história na primeira pessoa, são eles que contam então. Tem a parte escrita e a parte áudio, porque há emoções que a palavra escrita não traz. E eles têm ali o registro todo. O seu talento não se esgota no jornalismo e nas entrevistas, vai também para as crónicas. Essências e Vivências, o livro de crónicas do nosso convidado, do qual vamos agora ouvir um excerto. A ideia de passar a livro este conjunto de crónicas nada tem a ver com um desejo de durar ou perdurar, ou de sempre permanecer, mas apenas com fé na eternidade dos escritos que vou publicando. Sem palavras a mais ou palavras a menos, apenas as necessárias. Um mundo de possibilidades, de novas experiências, vivências com substância, com forma e conteúdo. Um mundo que responde aos desafios lançados nos dias de hoje. E é este pequeno mundo que vos vou dar a ler. E um dos melhores momentos de um autor surge quando cria laços, surge quando publica, com um editor que reúne a sua amizade, respeito e admiração. E depois das crónicas, o regresso, mais uma vez, às entrevistas, mais uma vez também com o audiolivro, Vivências, o que espera da vida. Esta é a pergunta que consegue sempre surpreender os seus convidados. A questão final é um bocado como Carlos Drummond de Andrade e agora José. É a última pergunta que eu coloco nas entrevistas e é sugestivo isso, porque depois no livro tenho a resposta que cada um deles deu a esta pergunta. São respostas surpreendentes, porque quando eu coloco eles ficam a refletir muito em que espera da vida. E então eu disse: eu tenho de colocar este título neste segundo audiolivro, que é muito mais trabalhado, com mais figuras também, ainda acabam por ter 33, na outra teve 32, mas é isto sempre da vivência. E ele se destaca porquê? Porque essas pessoas são de uma geração que foram muitas vezes ensinadas a não questionar, não é verdade? E hoje o Vivências tem o sucesso em Angola porque as pessoas falaram de forma diferente. Antes era muito formalismo, mas aí foram descontraídas, mostraram que também choram, riem. São seres humanos, é a parte humana. Mostrar, por exemplo, o indivíduo que é o pai, que é o esposo, que é o filho nessa vertente. E então é a abordagem que é completamente diferente. A estética inovadora e também a capacidade de abrir
entre aspas, o entrevistado, que eles se emocionam, contam coisas sobre a vida dele. Isto é muito interessante para as novas gerações e até também as gerações deles partilharem. Porque um programa de entrevistas que é o género que eu mais gosto na comunicação social, no jornalismo, porque a entrevista, entendo eu, no meu país, principalmente no entretenimento televisivo, noutras áreas, ainda é um género muito maltratado. Maltratado por várias razões. Por questões de imposição de tempo, uma questão de preparação do entrevistador. Outra coisa também, porque acontece muitas vezes que o entrevistador quer ser mais estrela do que o entrevistado. Quem vê o programa de televisão, quem ouve, está interessado no entrevistado. E também há uma coisa que é um vício nosso. Nós, em Angola, fazemos perguntas muito introdutórias. Vocês aqui já percebem que a vossa escola é muito mais objetiva. Nós andamos muito um bocado do tipo de jornalismo brasileiro. Eu comparo muito isso ao futebol. Vê aquele futebol brasileiro que todos tocam na bola e chega lá. Olha para o futebol britânico. A bola tem 30 segundos para chegar lá à frente. Há mais golos, é mais objetiva que uma coisa alemã. Nós também temos esse problema. As pessoas fazem muito floreado e depois, como há a ditadura do tempo na comunicação, e às vezes as coisas não funcionam. E há duas coisas que eu digo, que o público percebe. Que eu não faço os meus convidados. Eu não humilho um convidado e nem bajulo. Quem está do outro lado percebe tudo. Então eles sentem-se bem e, para a maior parte deles, é o primeiro registro biográfico que nós temos. Porque nós temos um problema, além do problema com a memória, mas também um problema de biografia. Então, que as pessoas, aquilo que as pessoas não conhecem, tendem a não valorizar, a não respeitar. E quando as pessoas vão conhecendo a trajetória de cada uma dessas pessoas, então vão dizer, sim senhora, vale a pena. E nós temos o legado. Temos o problema das referências, dos exemplos. É isso que nós precisamos. Pergunta final. E o Armindo, o que espera da vida? Olha, eu espero que a vida me traga muitas e boas vivências. Eu não gosto de fazer muito apologia, já lhe disse aqui que a esperança é a última a morrer, mas também pode ser a primeira a matar. Mas eu tenho muita esperança no meu futuro, da minha família, e agora, por decisão familiar, estou cá a residir em Portugal para acompanhar, porque entendo que nenhum sucesso na vida profissional compensa um fracasso na vida afetiva, acompanho a mulher e os filhos, e tenho muita crença no meu futuro e no trabalho que faço com as vivências. Hoje percebo que ainda não se dá o devido valor, mas creio que a médio e longo prazo as pessoas vão perceber o trabalho que estamos a fazer e vamos continuar a não deixar de merecer. Tem futuro em mim também, futuro no meu país, nesta Angola, uma jovem nação com 40 anos, com poucos anos, ainda com menos de 15 anos de paz, mas um país que tem muito para crescer, tem muito também para aprender. Oxalá assim seja. Armindo, muito obrigado por ter vindo ao Mar de Letras. E assim terminamos mais um programa. Foi bom contar com a sua companhia, que naturalmente não dispensaremos no próximo Mar de Letras. Eu despeço-me. Até lá.